ADM Mulher, unindo vozes para fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho, ampliar representatividade na política e participação nos posicionamentos sociais. ADM Mulher, ADM Mulher. Estava na sala e eu fui até a cozinha. E aí eu percebi que essa ação me deixou muito esgotada, ao ponto de quase não conseguir retornar. Primeiramente, é a sensação de você se olhar e não se reconhecer, que é essa desordem desassociativa, como se você separasse a sua mente do seu corpo naquele momento. O mês de janeiro é dedicado à conscientização a respeito da saúde mental. O CFA falou sobre isso e, apesar de já estarmos em março, consideramos que o tema é bastante importante para continuar sendo discutido, não é mesmo? Ainda mais em um contexto pandêmico. No podcast ADM Mulher de hoje, vamos trazer a história da Alessandra de Souza Braga. Ela é bacharel em administração, trabalha como gerente operacional de uma empresa no Amazonas e passou por uma barra. Conversamos também com a psicóloga Kelly Genari. Ela possui formação em psicologia comportamental, especialização em neuropsicologia e estuda psicobiologia dos distúrbios da ansiedade. Sejam bem-vindas à Rádio ADM e muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco. Eu vou começar com a Alessandra. Alessandra, bem-vinda. Explica pra gente, por favor, o que aconteceu com você no seu trabalho. Tudo bom? Então, as pessoas responsáveis na época, elas não definiram as atividades, os processos, os cargos. Só houve uma divisão em que a Alessandra fica com o operacional e a outra pessoa fica com a parte administrativa. E aí eu tive que ir criando todos os processos, todas as atividades, e a pessoa que eles colocaram como na parte administrativa e que estava representando eles não tinha experiência, era a primeira vez. Eu ia definir os processos, nós começávamos a trabalhar e vinha aquela outra pessoa e acabava interferindo e mudando. Então gerava uma confusão, um conflito. E aí alguns colaboradores eles começaram a ter a reação e eu passei a ter assédio moral. Então, todas as vezes que eu me reportava àquela pessoa do administrativo que estavam acontecendo aquelas coisas, ela omitia, né? E aí eu tive que ir suportando. Nessa época, a Alessandra tinha acabado de ter gêmeos. Eu ainda tinha tudo isso, né? Estava tendo que administrar o novo, cuidando das crianças, meu esposo desempregado e todo o conteúdo no meu emprego. Então, chegou um momento em que o meu corpo começou a externar, porque algumas pessoas que eu precisava lidar, que faziam parte do comportamento, do assédio moral para comigo, só de eu pensar que eu tinha que me reportar àquela pessoa para tratar algum assunto, meu corpo empolava, começaram a sair placas assim de alergias, né? Começava a coçar. Durante a semana eu trabalhava de segunda a sexta, então quando chegava a sexta-feira em casa, eu começava a sentir meu coração acelerar, começava a sentir que tinha alguma coisa errada. Ia para o hospital, aí chegava lá no hospital, eles me medicavam, eu passava o fim de semana em casa. E aí retornava, começava tudo de novo. E chegou um momento em que o meu cérebro começou a parar. Eu olhava, todo o meu externo, ele passava tudo muito lentamente. Eu pensei, tem alguma coisa de errado. Fiz todos os exames e aí, a princípio, os médicos que eu procurei, todos eles olharam os meus exames e eles disseram que não tinha nada. E aí eu fui no endocrinologista, porque eu também estava ganhando muito peso. E aí o endocrinologista pediu mais alguns exames. Em paralelo a isso também eu sentia muita dor de cabeça, era enxaqueca constante que não passava. E aí ele me passou alguns remédios. Passou um remédio controlado e passou alguns outros remédios. A minha insulina e a minha vitamina D estavam muito baixa. Eu tinha ainda buscado ajuda médica na parte da psicologia, né? Porque o convênio ainda não tinha autorizado. E aí, perto do meu trabalho, tem uma universidade, e eu, lendo o jornal, eu vi que eles estavam fazendo escuta. E aí eu fui, então eu comecei a ir toda semana fazer escuta. E aí, no fim, a pessoa que estava fazendo a escuta me disse, olha, como você não tem seus exames 100% concluído, nós não conseguimos chegar a, assim, te dar, de fato, um diagnóstico. Mas tudo indica
que você está passando por algum problema de depressão, alguma coisa assim. Finalizei os meus exames no neuro e fui no neuro. Então, aí não tem problema nenhum neurológico, a questão mesmo é o estresse. Você vai fazer esse tratamento aqui e aí nós vamos te avaliar. E aí eu fui, o convênio liberou e eu fui fazer o acompanhamento com a psicóloga. Dessa psicóloga que ela falou para mim que nenhum paciente dela tomava medicamento, que ela tratava os pacientes dela sem medicamento, que ela não concordava e tal. Eu acabei optando em não continuar mais com ela. Então eu chamei os meus familiares, né, as pessoas próximas de mim, e aí eu relatei que eu estava me tratando e que naquele momento eu não podia dar para ninguém, eu precisava receber. De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e o segundo maior das Américas em depressão. Kelly, ouvindo agora a história da Alessandra, muita gente pode se perguntar qual que é a diferença entre depressão e síndrome de Burnout ou burnout, né, como muitas pessoas chamam. O que diferencia o burnout de outros transtornos mentais, né, é exatamente porque ele é fruto de um ambiente hostil. Esse ambiente, onde ela descreveu esse ambiente muito bem, ausências de regras, essa imprevisibilidade, conflitos, assédio moral, né? Então, jornada de trabalho muito longa, regras um pouco claras, isso tudo cria um estresse. E esse estresse é essa provocação do ambiente. Então, quando a gente fala dessa despersonalização, é como se fosse assim, é um sintoma muito recorrente. Primeiramente, é a sensação de você se olhar e não se reconhecer, né? Que é essa desordem desassociativa, como se você separasse a sua mente do seu corpo naquele momento. Você passa a ser um espectador da sua vida. E esse ponto é bem interessante, porque na realidade a sua mente é você. O seu cérebro é uma maquininha de receber estímulos do ambiente e dar uma lógica devolutiva em forma de ação. Então, se esse ambiente ele começa a te dar informações dúbias, conflitosas e aversivas, você entra nesse processo de perder os seus próprios referenciais. No trabalho eu não relatei nada, porque essa outra pessoa que eu trabalho, eu já tinha tido alguns casos na empresa em que eu identificava que o colaborador estava com depressão, né? E aí eu conversava com o colaborador e direcionava ele para que procurasse um psicólogo. E quando eu ia relatar que o desempenho dele tinha baixado, explicava qual era a razão e por que eu estava apoiando, eu recebia a informação de que era para afastar aquela pessoa e, se fosse o caso, até demiti-la se ela estivesse atrapalhando no processo em si. Como eu já estava passando por tudo que eu estava passando, meu esposo, além do meu esposo desempregado, ter meus gêmeos, então eu tive que segurar. Outros acontecimentos fora do ambiente de trabalho, né? Que são situações que a colocam ainda mais nesse conflito interno. O marido perdeu o trabalho, e aí? Essa ansiedade em relação ao futuro, com medo. Só comuniquei que estava tomando alguns medicamentos e que naquele período que eu estava tomando os medicamentos, as atividades que me exigiam mais, eu ia deixar na gaveta por enquanto, e quando eu concluísse meu tratamento, eu retomaria as atividades em si. E aí foi um ano em que nós tivemos muitos feriados, e aí tinha muitos pontos facultativos, então eu aproveitava esses feriados prolongados para descansar. Quando eu ficava em casa, eu não falava, eu sabia que isso ia me desgastar, eu não estudava, eu também estava finalizando um curso na faculdade, então eu já estava nos 2 últimos períodos, e aí eu também comuniquei aos meus colegas na faculdade, estava fazendo um tratamento e que naquele momento eu não podia contribuir. E aí eu também evitava, assim, ficar lendo e tudo, né, para não sobrecarregar minha mente. É por aí que a gente começa mesmo. O indivíduo tem que identificar que ele está doente. E essa busca é muito pessoal, é uma jornada de resgate até da sua própria autoestima. Se você não tiver um olhar mais afetuoso para si nesse momento, principalmente esse momento que, igual ela fala, ela sofrendo assédio moral, ou seja, a autoestima dela está em jogo, provavelmente ela estava se questionando como mãe, porque ela estava com 2 bebês novos, tendo que se desenvolver, muita culpa.
essa prioridade, às vezes, ela fica adiada por muito tempo. A doutora falou, né? Você chega a perder a sua identidade. Por ser uma pessoa que eu já trabalho há muitos anos, o meu patrão, eu mandei uma mensagem para ele e disse que eu precisava falar com ele, porque eles não ficam em Manaus, né? E aí ele veio, nós conversamos, e aí eu relatei as coisas que estavam acontecendo, e aí ele falou, não, você espera que eu vou mandar a minha irmã, porque a irmã dele é profissional na área, né? Eu vou mandar a minha irmã vir na empresa, ela vai fazer o diagnóstico. Fizeram todo o diagnóstico e aí resolveram fazer algumas alterações na empresa. Quando isso estava acontecendo, eu lembro que eu saí do meu trabalho e eu fui ao shopping. E eu estava andando e de repente eu parei na vitrine de uma loja e eu levantei minha cabeça e eu vi o meu reflexo naquela vitrine e me incomodou demais, ao ponto de ter que ir na loja, comprar uma roupa, comprar um sapato, ter que trocar para eu poder me aceitar naquele momento. Isso me intrigou demais, que eu fiquei querendo entender o que foi aquilo, o que foi aquele momento. Eu sempre ficava no fim, e quando tinha a oportunidade, né? Então eu me anulava sempre, porque não me sobrava tempo para nada. Eu tinha muita coisa, muito conteúdo para administrar. Eu saí de férias e quando eu retornei já tinham reorganizado o ambiente. Hoje eu ainda estou lá, eu estou com outras atividades. Comecei a me dar tempo, comecei a sair, comecei a descansar, parar para ler um livro, para ouvir uma música, ir para a academia. Então aí isso tudo mudou depois. Kelly, apesar de a história da Alessandra ser de antes da pandemia, no contexto atual é mais propenso de isso se repetir, não é mesmo? Como que as pessoas podem se observar para começar a se cuidar e qual que é o papel das empresas e dos gestores? Tem que ter uma autocrítica, a empresa tem que promover essa autocrítica, tem que promover, de repente, dentro de um departamento, tem que haver uma provocação para mexer nesse ambiente. Porque muitas vezes o ambiente ele evolui meio que, eu vou colocar entre aspas, sozinho, entendeu? Então, quando a gente já vê o ambiente caótico, ele já está. Então, tem que haver, primeiramente, uma questão de crítica, uma ideia de criar uma metodologia preventiva. Então, por isso que a gente faz debates, a gente fala sobre isso, a gente diferencia. Agora, do ponto de vista do indivíduo, principalmente quando a gente fala desse momento de pandemia, onde eu estou falando com você, de repente estou cuidando dos meus filhos, aí de repente há uma intercorrência e eu tenho que parar, e eu vai para a hora do almoço, e eu estou de madrugada, enfim. E aí que vem o seu compromisso com você mesmo. Se tem alguma coisa incomodando, é porque aquilo precisa ser refletido, precisa ser mexido, precisa ser mudado. Como isso é um processo que o tempo vai trazendo, a gente também tem que lembrar que a mudança ela também vem numa contramão de um novo processo. Uma dica que eu dou para as pessoas nesse dia a dia, nesse momento de pandemia, é que seja um dia de cada vez, entendeu? Criar uma nova adaptação, porque não dá para você usar o parâmetro anterior. Não é mais aquele tempo, não é mais aquele momento, você não está dentro do escritório. E essa nova rotina não pode ser desenhada se não tiver uma observação crítica sobre você. E não simplesmente só sobre os sintomas, mas sobre o que você está fazendo que pode estar agravando. Então, olha a sua alimentação, sabe? Seja comprometida com os seus próprios horários, dê pausas. O bem mais precioso da gente e que a gente pode oferecer para outra pessoa é o nosso tempo. Você controla o espaço, controla a velocidade, mas o tempo você não controla, ele é o mesmo. E o que acontece? Muitas vezes o trabalho, essa sensação de culpa, essa sensação de, por exemplo, um ambiente ruim é um ambiente pouco reforçador. Ou seja, você não tem feedback, você não sabe se você está fazendo bem ou mal alguma coisa. Mas como você está ruim, você sempre vai ver pelo pior crivo. Você vai achar que o problema está em você. O problema é unicamente seu. E com isso, você se hiperresponsabiliza. Então você acaba se isolando nesse caminho e é uma jornada que se torna muito solitária. Eu vi a Alessandra falando, ela indo de um médico para outro, uma psicóloga que manda tirar o remédio e isso, aquilo. É claro que existem medicações e medicações mais adequadas, pouco adequadas, medicações que podem ser adiadas ou antecipadas, enfim.
Mas eu acho que a gente tem que sempre tomar cautela onde a gente se mete o bedelho na profissão do outro, entendeu? Então, me assusta um pouco, porque o remédio ele é uma ferramenta. Como qualquer ferramenta, ela é feita para a gente usar, não para a gente abusar. Quando um psicólogo fala, eu não atendo alguém com remédio, me dá uma dorzinha no coração, entendeu? Porque parece que afasta a psicologia de uma ciência. Eu sei que eu não posso receitar um remédio, como eu também posso perceber se o remédio está fazendo prejuízo ou não. Isso eu posso avaliar. Mas essa negociação, e principalmente numa síndrome de burnout, onde o prognóstico é sempre piorando, uma medicação, ela tem que ser realmente avaliada, às vezes positivamente, não negativamente. Então, essa fala da psicóloga, assim, tão contundente, assim, eu acho que até aumenta a ansiedade do paciente, onde parece que ele está tomando decisões erradas. Poxa, então eu estou tomando uma decisão errada, eu fui naquele médico, ele estava... Não, peraí, vamos conversar um pouco melhor? De repente ela saía de lá com um pouco mais de dúvida e uma sensação de tipo, tá, mas e aí? Será que isso é meu? Será que eu não deveria, então, dar mais conta? Então, será que está faltando dedicação? Então, a própria busca por uma ajuda, às vezes, se torna mais dolorosa ainda. Pare de querer abraçar o mundo com as suas próprias pernas. Não, vai devagar, um dia de cada vez. As pessoas se tornam vaidosas, muitas vezes, por darem conta de um ambiente ruim. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Você é fraco, porque você não dá conta. E aí uma vaidade pelo quê mesmo? O que isso se torna melhor? Então, é falar. Só de você falar, você já organiza essas ideias de um pouquinho melhor. E se você tiver uma fala com uma audiência especializada, melhor ainda, porque essa devolutiva vai ser um pouco mais rápida. Obrigada, Kelly, pela sua análise e colaboração aqui. Obrigada a você. E obrigada, Alessandra, por ter compartilhado conosco a sua história. Nós ficamos muito felizes de saber que você agora está bem. Obrigada. Esse foi mais um podcast ADM Mulher. Tem algum tema que você gostaria que abordássemos aqui? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, redes sociais ou pelo site da Rádio ADM. Obrigada pela audiência e até a próxima. Este material é produzido por Adriana Mesquita, Elisa Ventura, com supervisão de Renata Costa. Até o nosso próximo podcast.